Olá, sou Cristiane Rocha, professora do programa de pós-graduação em enfermagem e estamos nesse momento de aula assíncrona. Vocês já tiveram a aula síncrona com a professora doutora Adriana Lemos e essa aula vai complementar a aula da professora, porque ela é uma continuidade. Vocês tiveram com ela a parte da entrevista e aí vocês conversaram sobre a seleção dos participantes, sobre formas de entrevistar, quais os problemas que vocês podem ter numa má condução de entrevistas. E aí ficou essa parte assíncrona para a gente conversar sobre o término da coleta de dados. Então, quando é que eu termino de coletar os dados? Primeiro vamos falar um pouquinho de definir quem vai ser o participante da pesquisa, porque isso interfere diretamente nesse término de coleta de dados. Vocês devem ter conversado um pouco sobre isso, mas a gente precisa saber se quem a gente vai entrevistar é toda a população ou se vai ser uma amostra. Até isso existe na pesquisa qualitativa. Por quê? Porque toda a população é quando você vai entrevistar todas as pessoas possíveis para aquele objeto de estudo, para que você alcance aqueles objetivos. Por exemplo, se você quer entrevistar todos os professores do departamento materno-infantil da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, você vai ter uma população de 10 docentes. Então, os seus dados vão ser trabalhados com esses 10 participantes. E aí a sua coleta de dados vai terminar. Se você quer trabalhar com uma população que é bem ampliada, bem grande, você vai acabar tendo que, um momento, parar, porque não vai se dar conta de entrevistar a todos. E quando é que eu paro? Quando é que eu defino isso? A gente vai conversar tudo sobre isso nessa videoaula. Então, a saturação por exaustão. O nome pode nos levar a crer que a gente vai parar quando a gente estiver muito cansado, né? Acabou, estou exausta, que na verdade às vezes a gente gostaria que isso fosse um dos critérios, porque a gente fica muito cansado nessa etapa de coleta de dados. Então, o que a gente vai fazer quando a gente tiver esse tipo de saturação? É o caso daquele exemplo que eu dei de saturação quando você tem uma entrevista de toda a população, né? Você entrevistou todas as pessoas que você gostaria daquele departamento. E a gente gravar a aula em casa tem esses ruídos, né? A cachorra está latindo aqui e ela quer participar da aula com vocês. Mas não tem problema, deixa ela latir que a gente vai continuando aqui. Então, essa saturação por exaustão é quando você já coletou todo o universo de pessoas que você poderia para o seu estudo. Então, esse é o nome que se dá para esse tipo de saturação. E aqui eu botei um exemplo no slide, né, do universo, por exemplo. Ali onde está a parte em vermelho é onde seriam as pessoas que você gostaria de entrevistar. É aquele universo todo e você captou todos eles, então você fez uma saturação por exaustão. E aí a gente tem a saturação teórica, que às vezes é a mais difícil, porque antigamente, assim, num antigamente bem próximo, muitas vezes a gente via as pessoas dizendo que acabou de coletar os dados porque saturou, né? E aí esse saturar é quando a gente não encontra elementos novos. A gente entrevista e aqueles elementos vão se repetindo e ele não se soma para a nossa construção teórica daquilo que a gente está buscando no nosso objetivo. Só que as pessoas faziam isso e não demonstravam como que eles conseguiram chegar naquela saturação. E aí, hoje em dia, é muito difícil conseguir publicar se você não demonstrar essa saturação teórica.
e também é questionado nas bancas como é que você chegou à conclusão de que você teve essa saturação teórica. Então vamos lá. Primeira coisa para a gente fazer, constatar, identificar essa saturação teórica é a gente olhar para esses dados brutos, né, ter acesso a esses dados brutos, para a gente poder começar a lapidar, né? Isso aí eu coloquei uma pedra com esmeralda, né, que é uma pedra muito bonita, mas ela sim você às vezes nem identifica, né? Cadê essa esmeralda tão bonita nessa pedra? Então a gente precisa ter acesso a esse dado bruto para a gente lapidar e ver o que interessa para o nosso estudo, o que a gente consegue tirar daqueles dados. E aí acessar os dados brutos, importante é ter acesso à transcrição, mas também ao áudio. Se foi gravado, a gente ter acesso ao áudio, ao diário de campo. Então, assim, se você é o pesquisador único, você vai fazer ele sozinho, mas muitos estudos já recomendam que mais de uma pessoa analise os dados, para que depois esses pesquisadores possam se encontrar e tentar identificar esses olhares, né? Para ver se eles tiveram o mesmo olhar. Então, isso é importante ser visto. Claro que em pesquisas como de mestrado, de doutorado, muitas vezes a gente não tem uma equipe, é o próprio pesquisador que realiza, né? Então, o segundo passo é imergir em cada registro. Então, a gente tem o acesso, né, do diário de campo, das transcrições, do áudio. Por que o áudio é tão importante? Porque ele dá a tonalidade da voz do seu entrevistado. Então, se ele estava alegre, se ele estava triste, se ele se empolgou, se ele deu uma risada. Então, isso traz uma percepção diferente de quando a gente só lê o texto. Tá? Então, isso é importante do áudio. Então, imergir em cada registro. Importante falar nessa questão do áudio que muitas vezes a gente paga alguém para transcrever para nós por conta do trabalho, do tempo, uma série de justificativa. Ok, sem problemas, pode pedir alguém para transcrever. Mas na hora que você estiver lendo essa transcrição, leia com o áudio, para que você também possa relembrar daquele momento da entrevista e daquelas sensações, daquelas emoções, porque às vezes a pessoa que faz a transcrição faz de uma forma muito mecânica e você como pesquisador vai ter um outro olhar, conseguindo comparar as duas coisas, tá? Então, a imersão em cada registro, incluindo a questão do áudio. Então, você vai olhar o registro e já pode ir fazendo alguns apontamentos, já pode ir sublinhando, já pode ir identificando algumas coisas que chamaram a atenção, e aí a gente vai escrevendo mesmo e tentando já se aproximar do que a gente está procurando, do que a gente está buscando com aquelas falas. E aí, se você tiver analisando sozinho, você vai compilar suas análises de uma forma individual e você que vai ser a pessoa que vai analisar, o analisador daquele material. Se você tiver com uma equipe, essa equipe vai se reunir para compilar essas análises e ver o que cada um conseguiu retirar, lapidar daquela análise. Próximo passo, vai colocar numa tabela as unidades temáticas que vocês destacaram da sua imersão, dos seus participantes. E aí vai ver a ocorrência, a primeira ocorrência que acontece. Nessa tabela você vai ver a primeira ocorrência e vai visualizar a saturação teórica. Mas como visualizar essa saturação teórica, né? Assim, falando, pode criar uma angústia, né? Não estou entendendo nada, aí é desespero
da figura da pessoa com a mão no rosto. Calma, a gente vai ver agora de uma forma mais prática. Então aí, ó, tem uma tabela, se vocês podem ver aqui, tem os tipos de enunciado, ou a gente também pode chamar de unidades de significação, unidades temáticas. Então a gente tem alguns nomes para colocar ali, dependendo da metodologia que você use, tá bom? Então você vai colocar ali os achados. Aqui em cima, além dos achados, a gente tem as entrevistas, que a gente faz por código, para não identificar, tem as questões éticas, então a gente põe 1, 2, 3, 4, 5 entrevistados, e a gente vai colocando os números, e fica mais fácil colocar em tabela números do que a gente colocar os codinomes que às vezes a gente dá, né? A gente pode ter isso separado para a gente fazer a tabela de saturação teórica, é melhor colocar os números. Tem o total de recorrências, né? Quantas vezes aquela unidade temática, unidade de significação, tipos de enunciado apareceram, qual foi a recorrência deles. Nessa parte direita, né? Total de recorrências. Isso não é o mais importante, então assim, tem que ressaltar isso, porque às vezes a pessoa pensa, nossa, então eu tenho que dar mais importância àquele que teve mais recorrência? Nada disso. Na pesquisa qualitativa, todas as unidades que aparecem, elas são importantes e devem ser trabalhadas, tá? Então, às vezes aquela unidade apareceu uma vez, mas ela é fundamental para a sua construção teórica. Embaixo tem o total de novos tipos de enunciado, a última linha. Então, você vê ali que, por exemplo, na primeira entrevista, a gente bota um X em negrito e maior quando aparece pela primeira vez aquele enunciado. Então, por exemplo, na primeira entrevista, claro, todos os enunciados vão ser novos, né? Todas as unidades de significação vão ser novas. Então, a gente marcou ali 3x. Então, assim, o númerozinho 3 aparece lá embaixo. Na segunda entrevista, já se repetiu uma e apareceram 2 novas. Na segunda entrevista. Na terceira, mesma coisa. Repetiu uma, apareceram 2 novas diferentes, né, da anterior. Na quarta entrevista não apareceu nada novo. Aí pode-se ter o seguinte erro: saturou, não vou entrevistar mais nada. Não pode ser assim, a gente tem que ter uma repetição, uma sequência de repetição de saturação para a gente confirmar. Há quantos disso de saturação? Olha, pelo menos umas 3 entrevistas de saturação, mas se você tiver mais, você confirma melhor. Nesse caso aqui, ó, ele fez 6 entrevistas para ver que saturou. Então, assim, você reforça a sua confirmação de saturação. Então, assim, a gente tem na entrevista 4 a sensação de saturação. E não foi verdade. Ó, quando ele fez a entrevista 5, a gente teve 3 unidades novas. Na 6 teve mais uma. Aí na 7 de novo apareceu 0 de enunciados novos. Na 8ª, 0, 9ª, até chegar à 12ª, em que ele teve 6 entrevistados, sem novos enunciados. Então, assim, pelo menos uns 3, né? E se a gente tiver uma quantidade maior, a gente confirma com mais segurança. Agora, tomem cuidado, por exemplo, se no seu universo de pesquisadora você definiu que você pode entrevistar homens e mulheres e você só conseguiu homens, às vezes você vai conseguir uma saturação teórica na visão dos homens, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Se você não conseguiu, por exemplo, se o seu estudo permite uma abrangência de idade de adolescentes e adultos, e você só conseguiu entrevistar adolescentes, você saturou, mas você saturou naquele universo de adolescentes. Pode ser que se você entrevistasse os adultos, você teria novas unidades de significação. Então, por isso que também a escolha dos participantes
o que você consegue de captação de participantes, você precisa analisar isso também, para definir essa saturação teórica. Então, você tem que dizer que você conseguiu um universo de pessoas dentro do que você buscou, de critérios de seleção, em termos de idade, em termos de gênero, em termos de cultura, ou não. Por isso que é muito importante aquela caracterização dos participantes. Tem gente que pensa que a caracterização dos participantes é só para dizer que a média de idade era igual a outro estudo, que não, a caracterização dos participantes, elas servem também para a gente observar que aquele estudo, ele conseguiu aquela teoria para aquela característica de participante, que em outras características poderia ser diferente. Um exemplo que eu tenho muito grande dessa coisa foi no meu trabalho de conclusão de curso. Eu conto muito essa experiência porque pode ajudar outras pessoas a refletirem sobre isso, em que eu fui para um posto de saúde entrevistar as mulheres grávidas, né, que já tinham, meu critério de seleção, elas já terem a experiência de um parto normal, e que elas pudessem me falar como elas gostariam que fosse o ambiente do parto delas. Então, assim, eu estimulava elas a colocar qualquer elemento que elas quisessem, tanto de profissionais quanto de cenário do parto, de pessoas que elas gostariam que estivesse com elas. E isso muito estimulado na época pelo nascimento da Sasha, né, filha da Xuxa, que a Xuxa reformou um andar inteiro do hospital para ganhar a filha. E aí eu pensei, se as mulheres tivessem essa oportunidade, o que elas gostariam, né? E aí também pensando no parto humanizado, nas posições de parto, tudo isso. Quando eu fui entrevistar, as mulheres me falaram assim, não, eu queria ter na posição normal, o normal para ela entende-se como a posição litotômica, ginecológica, né, aquela posição tradicional, e gostaria de que tivesse uma pessoa me acompanhando, né, um profissional me acompanhando, dando atenção e que tivesse tudo limpo, tudo bem limpinho. Isso foi que emergiu das minhas participantes. Mas qual era o meu cenário? Era um cenário de um hospital público, de pessoas com pouco acesso à informação, de baixa escolaridade e que tinham as suas mães vivenciado o processo do parto naquela situação, de estar deitada, e provavelmente com relatos de que as pessoas não acompanharam bem, não deram atenção, que o lugar estava sujo, e que aí isso foi a angústia delas, né? De que elas tivessem esse acompanhamento. Então, para entender que aquilo ali não seria uma construção teórica de fala de todas as mulheres, aquilo não representa todas as mulheres, representa aquele universo de mulheres. E que a gente podia muito bem atender o pedido delas, né? Sabendo que a gente quer que elas aprendam muito mais sobre esse processo e se empoderem mais para que elas possam ter melhores escolhas. E assim, o meu desespero foi tanto naquele resultado que eu cheguei para minha orientadora e disse que eu não tinha alcançado meus objetivos. Falei, não, eu não alcancei. Aí, claro, né, fazendo um TCC, iniciando na pesquisa, né, a minha orientadora me disse, não, você alcançou seus objetivos, você não alcançou aquilo que você gostaria de ouvir, mas você alcançou seus objetivos. Então, a gente tem muito isso, tem que tomar esse cuidado também na hora de pensar os dados, em que a gente pensa que os objetivos não foram alcançados, porque a gente não ouviu o que a gente queria ouvir, né? Bom, então aqui o importante nessa tabela, reforçando, não é o total de recorrências, e sim os novos tipos de enunciado de cada entrevista, certo? Bom, aqui é uma tabela, eu peguei esse exemplo de uma aluna que eu estou mestranda, que eu estou orientando, que ela está fazendo sobre a sífilis, e ela resolveu botar as unidades temáticas numa tabela. Assim, ela fez a tabela de saturação e depois ela quis fazer essa organização. Ela pegou as unidades temáticas e as recorrências,
porque ela chamava cada entrevistado de H1, H2, né? Porque eram homens, né? Foram homens entrevistados. E aí ela colocou assim. E ela foi colocando por cores as unidades temáticas que tinham afinidade. Então, sobre o teste, ela colocou em vermelho, sobre o conhecimento de sífilis, ela colocou em rosa, sobre o tratamento, ela botou em azul, sobre os sentimentos, ela colocou em cinza. Então, foi assim que ela fez. E aí, ela fez o seu primeiro agrupamento. Depois que ela identificou a saturação, eu saía só um pedaço, tá, gente? Eu recortei muita coisa, só estou mostrando como ela fez um pedaço pequeno, porque foram muitas unidades temáticas que apareceram e para caber no slide, para ficar de mais fácil compreensão, eu recortei um pedacinho para mostrar para vocês a ideia, tá? Então, primeiro ela fez um agrupamento, né, com essa questão do conhecimento, depois da testagem, dos motivos do tratamento, e aí ela fez por cores, ficou mais fácil para ela visualizar. Desse agrupamento, ela conseguiu refletir e pensar nas categorias de acordo com seus objetivos também, porque ela tinha o objetivo de saber o itinerário terapêutico desses homens, saber sobre as questões culturais que estavam por trás desse itinerário, e com as falas ela conseguiu agrupar nessas 3 categorias analíticas que a gente ainda está trabalhando, né? Ela qualificou, ainda vai para a defesa, né? Então a gente está nessa, a mestranda Ana Paula. Então, ela está nessa parte. Então, conhecimentos em relação à sífilis, a peculiaridade do itinerário terapêutico, as concepções culturais, e a gente está trabalhando essas 3 categorias. A forma de análise, existem muitos métodos, né? A gente tem que acompanhar cada método. Esse método é muito usado, né? Que a gente trabalha as unidades temáticas, as unidades de significação e faz agrupamentos de acordo com a afinidade e recodifica e transforma em categorias. Bom, essas foram algumas metodologias utilizadas, além, né, da gente falar um pouco da nossa experiência como pesquisadora. Eu agradeço muito a paciência de quem conseguiu me ouvir do início ao fim, né? O videoaula às vezes não é muito dinâmico, porque a gente não consegue trocar as ideias, mas que vocês fiquem à vontade para mandar as perguntas, os questionamentos, que eu e a professora Adriana estamos à disposição. Tá? Foi um prazer estar com vocês.